Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Tamo Junto em Cristo, que é o podcast catequético aqui da paróquia São José de Ribamar de Aquiraz, que é administrado e gerenciado pela Pastoral da Comunicação. E ele está aqui hoje, de todo bem vestido. Vem um dia e tu vezes não. É aquela coisa, né? É a cerejinha do bolo, né? Quando a gente está fazendo aqui os nossos conteúdos. Tô de volta, com gosto de gás, com muita vontade. Mas esses são os percalços da vida, né? A gente está ocupado. E principalmente aí esse nem período, sempre, né, Jorginho? Que você está aí. Também no imposto de renda. Né? E aí você não pode deixar, né? A labuta do dia a dia, deixar passar, né? Tem que dar de comer os meninos. Claro, e agora o neto vai chegar. Muito bem, gente. Hoje vamos conversar, né, sobre o período, né, que nós, né, estamos sempre vivendo em nossas vidas, que é a Quaresma, e também o período pascal, né? O período onde nós estamos, né, vivendo. Já tivemos aí a Semana Santa, mas nada melhor do que a gente conversar, porque é um assunto que interessa a nós católicos, para você tirar suas dúvidas, ter aquelas, muitas vezes os mais antigos, né, tem aquelas superstições, aquelas crenças. Então a hora é agora de tirar as dúvidas com ele, Padre Alderi Leite. Nosso pároco. A benção. Deus abençoe, boa Seja tarde. Bem-vindo, estamos junto com Cristo. Estamos juntos depois de uns 3 meses, né? Nossa paróquia foi monotônica esses meses. São Sebastião, São José, agora Semana Santa. Foi puxado. Muita coisa puxado, né? Mas estamos aqui, continuando. Estamos aqui para poder contar a história, né? Padre Alderi, para começar aqui a nossa conversa, uma conversa bem franca, né? Bem simples na linguagem nossa. E muitos aqui ainda perguntam assim: rapaz, estamos vivendo o período pascal, né? A oitava de Páscoa. E falar em Quaresma, fale pra gente aí o significado da gente ter consigo, né, a Quaresma ainda em nossos corações. Ainda está na Quaresma, né? Ainda está na Quaresma? Ainda estamos colhendo os frutos da Quaresma. Olha aí. Não sei se vocês perceberam, mas lá na igreja, nas homilias dominicais, o que acontecia? A gente sempre falava dos domingos em relação à Páscoa. Porque na verdade os 40 dias eram em preparação para a Páscoa. Mesmo a Semana Santa, ali o Tríduo Pascal, é em função da Páscoa. Ora, se tudo é em função da Páscoa, então a gente teria que levar a sério aqueles domingos de Quaresma, né? Desculpe. Por exemplo, se você pegasse o primeiro domingo da Quaresma, o que foi refletido? Só haverá Páscoa se nós superarmos as grandes tentações. Quais são? As tentações de Cristo: o poder, o ter e o orgulho. E que está contaminando, atrapalhando a sociedade, as famílias, as comunidades, a igreja, etc., os relacionamentos. Então, se não vê um pensamento sobre isso, por que mesmo ter tanta coisa? Por que ter tanta ganância? Por que se deixar levar por essa tentação? Ou por que esse mandar pelo mandar? Às vezes em relação ao cônjuge, às vezes em relação à família, em relação à empresa, aos governos, na política, na sociedade, nas empresas. Mas qual é o melhor método? E depois esse orgulho que leva a fama demais e que a gente não se perde por aí. Se você olhar o segundo domingo, você olhava a transfiguração, mas o texto da transfiguração é um texto tão bonito, tão poético, é bonito, mas Jesus está revelando ali quem ele é. Na verdade, o autor sagrado queria mostrar a beleza de Jesus. Nossa vocação seríamos ser belos. Não existe Páscoa sem a beleza de Cristo. Não tem como. E aí, claro, que a beleza, eu vi a face de Cristo, a beleza de Cristo, mas a vida continua. Jesus pede para descer a montanha, porque a cruz está por aí também. Depois nós olhávamos outro texto bonito, que foi a mulher samaritana. Isso. Aí aqui no contexto de hoje, o Brasil e Ceará, com tanto feminicídio, onde é que está a Páscoa, Jorginho? A Páscoa está o encontro de Jesus com a mulher, buscando o diálogo através de uma pequena pedido: eu tenho sede. E ele não invade o ser da mulher, não invade, né, a individualidade feminina, vai devagar para poder tentar ajudar aquela mulher a se encontrar.
Dando espaço à mulher. Dando espaço para a mulher, não é? É aquela coisa, a gente tenta buscar a transformação, né? Tenta mudar de vida através daquele exemplo, né? A mulher também estava ali, não entendia, né? Dá-me água, fonte de água viva para beber. No né? final é isso. Quando ela compreendeu quem era ele, pois então me dá dessa água, mas sou eu que estou falando contigo. Senhor. E aí a mulher se torna missionária, se torna discípula. Né? E Jesus então vence todos os preconceitos. Veja, não podia o homem conversar sozinho com a mulher, os discípulos ficam olhando de longe, né? Meio assim. Naquela época a gente tinha outra resistência, assim, né? Que a mulher era um ser que não tinha os seus privilégios, né? De jeito nenhum. Época. O judeu não podia tocar um objeto da Samaria, ficava impuro. Era. Então, o judeu não podia pisar na terra de samaritano. Bom, tudo era sentido de pureza. Jesus ultrapassa isso, porque para Jesus, ser humano sim interessa. A Páscoa é você fazer o ser humano evoluir. E é o que ele faz. Depois, no domingo seguinte, você viu ali a ressurreição de Lázaro, os amigos de Jesus, ele chorou junto. Páscoa é você sentir com outro drama do outro, mas ele ressuscita Lázaro para dizer que ele é o Senhor da vida, o Senhor da a morte não tem a vez. E assim vai. Então, todos os gestos de Jesus é em função da Páscoa. Aqueles domingos que nós vivemos foi em função de Páscoa, se nós levamos a sério. E aí quando vem a Semana Santa, sobretudo ali Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Quer dizer, como é que se entrava em Jerusalém os grandes generais? Em cima de um grande cavalo bonito, cheio de roupas, etc, fardas. Jesus entra para dizer, ele é o príncipe da paz, ele é humilde, ele vem na sobriedade, sem precisar fazer alarde nenhum. Mas as pessoas reconhecem Jesus e dizem, não, Hosana, quer dizer, nós te amamos, te queremos bem, nós te louvamos. Me salva, me salva. Salva nós. E aí vem toda a questão também da quinta-feira. Só existe Páscoa se existe serviço, lava-pés. Tanto é que o lava-pés para São João é colocado antes da ceia. Eu não vou celebrar a ceia com você se eu não aprendi a lhe servir, se eu não me ajoelhei, se eu não me coloquei a serviço. Então, uma coisa muito interessante para saber que o rito do lava-pés foi antes da Santa Ceia, né? Santa Ceia. Muitos não sabiam disso, né? Que foi naquele mesmo momento. Naquele contexto, né? E depois, então, Jesus deixa sua presença na Eucaristia. E que ali, Padre, licença, que ali não purifica o pé, purifica a alma, né? Purifica o coração. Exato. Né? Tirar o orgulho, tirar... Para Jesus, o importante era isso, é você se perceber por dentro. Não preciso lavar todo, mas é o gesto, Pedro, que estou te fazendo contigo. Tu vai entender depois, e de fato Pedro entendeu. E depois, veja, aquela outra questão de Páscoa, o gesto que Jesus faz com Judas... Jesus não se deixa bater em nenhum momento pela violência, pelo ódio interno, de jeito nenhum. E eu achei interessante numa das suas homilias que você também falou, que Jesus já sabia tudo e ele em nenhum momento entregou Judas a ninguém. O senhor falou numa homilia lá e eu observei. Falou só para aquele que estava ao lado, né, na hora da ceia. Mas deu uma pista, ele deu uma pista, né? Aquele que come comigo. E aí ofereceu a Judas o que tinha mais gostoso na mesa, né? Que você o molho, pão com molho. E deixou Judas livre. Vai e faz o que tem que fazer, você é livre. Então é interessante isso, para a gente perceber que Páscoa são só esses gestos, porque a gente pensa que quer transformar a Páscoa simplesmente no grande milagre da ressurreição. Jesus foi mostrando que a Páscoa é acontecendo no seu dia a dia. Eu não posso esperar que o Jorginho faça a Páscoa dele só depois da morte. E como Jesus disse para Judas, disse para a gente hoje ainda, né? Parece assim, ó, você sabe que o que tu vai fazer é pecado, o que tu vai fazer é errado, né? Eu não te proíbo, você quem sabe se você vai fazer as consequências, né? Jesus abriu aí essa mente e abre para nós ainda hoje, né? Eu não te proíbo, né? Tu vai querer me trair, tu quer me trair, tu sabe que vai me trair. Eu te dou liberdade. Te dou liberdade. Tu não és obrigado a me seguir. Aliás, a proposta do Evangelho, isso é preciso bem claro para muitos cristãos, nós... nesse mundo de hoje, né, que muita gente nada é obrigado, ninguém é obrigado moda na religião, nas igrejas, você quer impor às pessoas o medo de Deus, você quer impor às pessoas somente culpas e mais culpas para ter medo de Deus, para cobrar valores, etc. Isso para o Evangelho não existe, gente.
O Evangelho é uma proposta da liberdade sua. Não tem como você. Aquela mulher na segunda-feira da Semana Santa chegou com um vidro de perfume para ungir Jesus, ali na gratuidade do coração. O Judas até, na sua malícia, ele disse, mas gastar dinheiro com perfume para ungir? Na gratuidade, a mulher não está nem com dinheiro, ela queria estar perto do mestre, ungir o mestre, etc. Então não é uma mente interesseira. Então para Jesus, o que importa é a tua mente, é uma capacidade de amar ou não. Mas quem se condena, padre? Você se condena. Se não é capaz de amar, a mentalidade interesseira, frustrada, que não é capaz de dar amor a ninguém, de ser gratuito. E assim vai em todos os evangelhos, né? Jesus vai mostrando um caminho de amor. Então não posso pensar em você ressuscitado somente na hora da vida nova após morte. Sua ressurreição, Jorginho, Fagner, começou aqui. Cada gesto que você faz, você lá com seu pai, você vai lá com sua filhinha, de amor, de afeto, de saúde, as pessoas que você encontra na rua, a bondade que você faz, uma gratuidade aqui, é um sinal de ressurreição, é sinal de Páscoa, até acontecer sua grande Páscoa face a face com Deus. Aí você tem uma ideia bonita da beleza de Deus do Evangelho, e não colocar a religião numa perspectiva ou num ritualismo simplesmente de culpas, medos, pecado pelo escravidão, pecado. Né? Deixa de ser você acaba sendo escravo. Né? Tem muitas religiões que escravizam as pessoas, né? Coloca aquelas pessoas naquelas regras, também, né? Daquelas coisas, né? Aí eu abro um leque assim, padre, assim, a gente fala muito, né? O católico ele diz assim, né, Fagner? Eu vou para a igreja católica porque eu tenho liberdade de tudo, eu posso fazer tudo, né? O pessoal tem esse negócio assim, como é, padre? Porque ao mesmo tempo que Jesus dá a liberdade, a igreja católica também, ela dá a liberdade. É engraçado, né? Também que o pessoal tem certas crenças. Eu vou participar da Semana Santa, eu vou me abster de carne na sexta-feira, né? Não vou beber. Aí outros dizem assim, não, mas eu não vou, eu vou comer da mesma forma, para mim isso não importa. Então, existem algumas contradições e a gente cresceu em cima desses costumes. E o que a igreja enxerga sobre essa questão, padre? Nós precisamos retomar uma catequese madura, uma catequese que faça você falar sobre seu ser em relação a Deus que é amor. E não a catequese simplesmente voltada para o medo de Deus. Vou participar da Semana Santa porque eu preciso dessas graças, eu preciso... Sim, mas você precisa também mudar suas atitudes. O que adianta, né? Se você está lá e não está presente. Aqui, a gente dizia, quer dizer, São Paulo diz... Tudo, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Significa dizer, eu sou livre, mas tem um caminho de amorosidade, de amor que eu preciso viver, porque eu não estou só no mundo, eu vivo em relação aos outros. Eu não posso fazer tudo que eu quero, fazendo tudo que eu quero, prejudicar aos outros e até a mim mesmo, a minha saúde, o meu corpo, etc. Então eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar nos outros, eu preciso pensar na natureza. Então, por isso que há limites na vida, mas não são limites impostos, são limites para o meu bem, não é? Quando naquela primeira leitura da Páscoa, na noite, o que se fez? Do caos, das trevas, do nada, Deus vai criando águas para o nosso bem, o ar para o nosso bem, através do seu sopro de vida, mesmo da perspectiva da evolução, Deus vai soprando, criando os animais, a natureza, as transformações, e dali o homem e a mulher, o grande sopro, para a vida acontecer. E não para que a gente pudesse dominar a natureza, mas para que a gente pudesse zelar e cuidar dela, e dela tirar seus frutos, etc., para o nosso bem, né? E aí vai, depois o texto do Êxodo, não devo ser escravo de nada nem de ninguém, né? Aquilo que se falava, eu não posso ser escravo, nem escravo de uma mentira, nem escravo de Jesus Cristo, ele não me transformou em escravo, nós somos livres em São Paulo. Escravo de um vício. Escravo do vício, e nem escravo de nada. Então, todos aqueles textos nos levam à Páscoa, à Páscoa, à Páscoa. Mesmo o livro lá, a história do Abraão, com seu filho. Eu ia tocar nele agora. Que era costume das tribos e era normal. Como o senhor falou, tinha que matar a pessoa, entregar um corpo, entregar o próprio filho, né? Oferecer o sangue para a divindade, isso era normal, e os hebreus faziam isso, né? Só que daquele momento em diante, não quero morte de ninguém.
Aí foi a partir daí que ele se colocou então o cordeiro, etc., no lugar da pessoa. Mas você vai vendo que mesmo para a própria caminhada bíblica, há todo um estágio dentro da mentalidade das épocas, mas para levar o quê? A pessoa a ser livre. Para ir educando, né? Educando a pessoa a usar a sua cabeça humano para o bem. Não é? Então não posso transformar a Páscoa ou os ritos de Páscoa apenas no fazer por fazer. Tenho que fazer porque Deus está olhando para mim, e se eu não fizer, eu vou ser castigado, eu vou pagar um preço por isso. Então a Páscoa não tem data de fim, né, padre? Digamos assim. A Páscoa continua, né? Todo domingo, cada missa dominical é Páscoa. O nosso domingo é dia de Páscoa semanalmente. Cada Eucaristia que você vai... Respondendo aquela pergunta que você fez, sabe, né? A data Páscoa, ainda hoje é Páscoa. É um período permanente, né? É um período permanente. Você apenas celebra Natal, Páscoa, anualmente para dizer, não, ele ressuscitou, ele nasceu, ele ressuscitou, ele está com o Pai, etc. Mas isso cada missa a gente trabalha isso. Jesus renasce para você passar a semana ressuscitado com Jesus. Por isso que a palavra de Deus é tão importante em cada domingo. Se você não pode ir na semana, mas dominicalmente. O que foi que você compreendeu desta palavra? Que você vai amadurecer nessa semana. E eu sempre estou dizendo para vocês o quê? A Páscoa, o Natal desse ano não pode ser igual ao ano passado. Todo ano a Páscoa é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você levou a sério, ou você está melhor pela palavra de Deus, o seu sofrimento na vida ajudou você a amadurecer mais, as suas conquistas também. Então não pode ser uma Páscoa igual. Você está diferente. Só é você olhar para si. Por isso que o cristão não pode andar simplesmente Maria vai com as outras. Faço por fazer, eu leio por ler, eu vou para o ritual de Páscoa por ir. Eu tenho que saber o que eu vou para a missa só por ir à missa. Vou para a missa só para ir à igreja, né? Só para sair de casa, só para ouvir as pessoas, os amigos. Nós católicos temos que reconquistar a espiritualidade, o jeito de ser cristão, para isso entrar na mente e no coração. Senão a gente fica só no verniz, aquilo por fora, só aquela coisa que a igreja pede. E a igreja pede muito mais. A gente, como eu dizer, a igreja pede para eu jejuar, pede para eu ir para a missa, mas sim, para você se ajudar. Mas na medida que você vai participando dessas questões, a igreja pede muito mais, pede para você entrar em si mesmo. A igreja pede para você fazer um encontro com Jesus Cristo, que vocês conhecem bem, pela você, no caso das equipes Nossa Senhora, o SCC, que vão nessa perspectiva. Tem que aprofundar a fé pelo Evangelho, não ficar no verniz da coisa. É por isso que a gente costuma falar que a conversão nossa foi dentro dessa espiritualidade, né? Que a gente enxerga os ritos de outra forma daqueles que ainda estão cegos, né? Como a própria palavra fala, né? Tirai as vendas e enxergai o Cristo, né? Então, é por isso que a gente costuma ir à missa, mas para ter esta renovação de fé, né? Professar nossa fé dentro da Santa Missa e fazer dela cada missa uma Páscoa. Então é isso que a gente deve... Mas aí, assim, né? A gente como leigo, né? Nós leigos aí, a gente aprende que nós temos 40 dias, que a gente chama quaresma, 40 dias da Páscoa. Aí o tríduo da Páscoa dentro desse período. Aí tem a Páscoa. Aí tem oitava de Páscoa, sim, padre? Oitava de Páscoa, exatamente. São aqueles 8 dias que você reflete naqueles 8 dias sobre as suas aparições de Jesus, né? Que é da Páscoa ali, a noite de Páscoa, né? No dia seguinte, a aparição de Jesus a Maria Madalena, até aquele domingo lá, geralmente de Tomé, não é? Uhum. Então, da paz. Então, a semana toda são os textos de Páscoa, do testemunho de Jesus pascalizado, Jesus ressuscitado. É o discípulo de Emaús, né? Aos discípulos, às mulheres, né? Assim vai. É um período festivo da igreja também, né, padre? Por isso que geralmente as pessoas às vezes perguntam: e tem o glória, tem o aleluia, mas por que chama oitava de Páscoa? Por conta de ser 8 dias. 8 dias após a ressurreição do Senhor, que termina no domingo da misericórdia, né? O tríduo pascal, 3 dias, numa celebração única. Uma celebração que começa quinta-feira, e aí você vê que não tem bênção, a gente vai adorar o Senhor no outro altar, porque aquele altar principal fica como que de luto, esperando a Páscoa. Sexta-feira se retorna em silêncio para celebrar a paixão do Senhor. Que é o único dia que não tem missa, né? Em todos os cantos da terra. Muito interessante. É só a celebração da paixão, da entrega do Jesus. E não tem bênção também. Voltamos com as velas na mão para acender no Círio Pascal
a vela do ressuscitado, o círio do ressuscitado. E aí sim, celebramos a Páscoa. São 3 celebrações que se complementam em 3 dias. Por isso, Tríduo Pascal. Quinta, sexta e sábado. É interessante, viu? Então isso é importante saber, porque as pessoas acham que é uma coisa separada da outra, né? Como se chama tríduo, é um complementando o rito do outro, né? E é por isso que nós católicos, a gente precisa compreender isso, né? Que não é somente um período da igreja para a gente poder ir lá e participar, não. A gente tá aprendendo, né, Gabriel? Tá aprendendo, Gabriel. E outra, né? A questão também, eu acho muito bonito o rito da Vigília Pascal, que tem as 7 leituras, né, padre? 7 leituras e 7 salmos. Como é que é, assim, dá para explicar um pouco o porquê que tem esse rito? Todas as leituras e ali os salmos têm a ver com a questão da Páscoa antiga e também, né, do que São Paulo entendia, né? Desde a criação do mundo, que é uma Páscoa. Isso, é passagem. Se você leva em consideração o pé da letra, Páscoa é passagem, né? Do caos você gera o sopro da vida, vem para gerar a vida. É da escravidão à liberdade, Moisés. Abraão, da morte do filho para a vida, né? E ali formou um grande povo. E ali vem os outros textos completando como é que se celebrava as Páscoas antigas, até chegar em São Paulo para dizer: agora nossa Páscoa é renovada em cada batismo. Ainda tem a questão do batismo. Você, quando foi batizado, você celebrou ali a pequena Páscoa. Você foi mergulhado em Cristo. Você foi mergulhado na morte e saiu das águas para a vida. Também celebrar a Páscoa pelo batismo. Por isso, na noite de Páscoa, nós ou batizamos aquelas pessoas que estão se preparando, ou renovamos o nosso batismo com a vela acesa, as promessas batismais. Porque tudo está em função de uma vida nova. Claro, essa vida nova, volto a repetir, tem que ser na base da catequese. Não dá para pegar só o rito pelo rito e ir para casa. Por isso que há uma outra coisa importante para se refletir. Assim como você falava dos domingos da Quaresma, tem que se falar também dos domingos de Páscoa, porque tem os frutos da Páscoa. E quais são eles? Por exemplo, domingo que você vê agora, domingo já passado, né? Jesus aparece a quem? Às mulheres. O túmulo está vazio. São João respeita São Pedro, que vem depois, porque ele já acredita pela fé que o Mestre ressuscitou. São Pedro vê tudo ali, dobrado, etc., e crê. As mulheres são as primeiras a anunciar, a se tornar discípulos, apóstolas, missionárias. Maria Madalena, etc. Depois, outro fruto que vem aí, o Jorge já lembrou, os discípulos de Emaús. Os caras estavam perdidos, frustrados. Cadê o cara? Prometeu mundos e fundos. E ele estava no meio deles. Não enxergava. Jesus presente e você sem enxergar. Só ouviram o desabafo. Cadê o cara? Frustração, tristeza, doença, babá, guerra. Cadê o cara? E Jesus está aqui. Mas só vão reconhecer Jesus quando se reparte. Aí já acenou também de novo para a Eucaristia, isto é, se não houver partilha de Jesus na vida, ou partilha dos bens, como é que vai acontecer a Páscoa? Mesma coisa vai aparecer depois no outro texto com a paz. Qual é o desejo dele? A paz esteja convosco. Se não tem paz, como é que vai haver Páscoa? É uma saudação totalmente diferenciada do que ele costumava fazer. Da continuidade, né? Tem mais ainda. Qual foi o texto que vai aparecer depois? A questão da pesca, não pesca nada, bababá, lá vem Jesus. Né? Quer dizer, os discípulos também estão em crise. Ali o texto sagrado já mostra a pequena igreja em crise, a barca se afundando e Jesus finge dormir. Onde é que está? Está dormindo? Mas você está dormindo? Que história é essa? Calma, estou por aqui, mas calma. Quer dizer, mostra as crises. Isso. A crise na igreja, a crise no casamento, a crise nos grupos, mas Jesus está ali. Também a própria competição que chama a gente para, né? que chama a gente para reconhecer que Cristo está ali do lado, e sempre que Jesus está ali, que nós é que não reconhecemos, né? E mesmo quando Jesus vai, envia os discípulos, vocês vão, batizem e vão mergulham as pessoas no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é amor. Então, tudo é função então da Páscoa de Jesus, para que a gente pudesse ser pessoas
numa palavra mais pascalizadas, isto é, ressuscitadas, diferentes. Agora, essa espiritualidade nós temos que nos grupos e nas Eucaristias levar mais a sério, né? Por isso que o Papa Francisco insistia, né? Agora faz o ano da morte dele, você às vezes numa homilia fala muito e não tem muito, porque o nome das pessoas não estão desgastados para tanta informação, tanta coisa. Fale para dizer ele, fala 3 palavras importantes para ver se consegue ali ficar na espiritualidade daquela semana, alguma coisa do texto evangélico. Porque é o que é o básico hoje, que as pessoas estão esquecendo de tudo. Né? Você passa por uma situação, foi que você viu, não vi mais. Então o momento parece que é sempre aquilo que a gente discutia antes. Perguntar que foi o Evangelho domingo passado, não sei mais o que foi, né? Isso aí se torna do gatilho mental, porque a pessoa lê primeiro das 3 palavras, né? Isso ainda reforça ainda, quais foram e tal, né? Agora, algo interessante que o senhor falou também na Páscoa, nesse período pascal, eu fiquei sabendo e eu gostaria muito também de compartilhar, é que no período da vigília pascal o padre pode fazer o sacramento do crisma, né? É o único período que pode. É verdade, padre? Isso ou não? Ou ele tem que ter a autorização do bispo para poder fazer dentro daquele rito da vigília pascal? Essa informação eu não sei bem ainda não. Eu precisaria aprofundar isso, né? Pois é. Porque eu fiquei sabendo assim por altos que qual documento isso foi. Pois é. Porque talvez o bispo dê alguma coisa especial, né? Para isso. Mas não, né, de maneira toda ordinária, toda Páscoa, não. Talvez seja, né? O que se faz na Páscoa, de fato, é o momento de batismo para quem fez seu escrutínio, para quem fez sua preparação. Muito bem. Pois é, gente, estamos aqui no Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Você que está acompanhando no YouTube, a gente se sente acolhido por você, pode deixar seus comentários, que aí, ou temas, né, sugestão de temas também, tá? Passou um tempinho sem vir, mas ele está aqui, naquela correria louca dele, né, como sempre. Mas a gente está aqui para poder mostrar a nossa igreja, a catequese nua e crua, como se dizem, né? Da melhor forma possível. E vamos agora abraçar os nossos colaboradores, aqueles que estão com a gente. Barraca do Louro na Praia do Japão, né? Você que curte aí aquela barraca de praia maravilhosa, vá lá na Cris, tá te esperando aí com toda a sua equipe, tá? Jorginho também conhece a barraca, o padre dele também já foi lá, já comeu aquele peixinho, aquele caranguejo, né? Aquela patinha de caranguejo deliciosa. Vá Camarão. Lá na Barraca do Louro na Praia do Japão. Tá aí na tela as informações para você entrar nas redes sociais e conhecer melhor, tá bom? E aí, fale aí da JG Contabilidade, o momento, né, que... Nós temos o prazer, a satisfação muito grande de da JG estar colaborando com esse podcast. Tamo Junto em Cristo. E a JG, por ser parceira, né, ele convida também a sempre acessar e compartilhar esse canal. E nós também, da JG Contabilidade, abrimos as portas para vocês tirarem suas dúvidas, você que é empresário, você que quer fazer parte desses seus investimentos como empresário. Nós estamos lá, 3361-2600, e também agora, nesta semana que nós estamos, neste mês que nós estamos até maio, nós temos aí o imposto de renda da pessoa física, que está cheio de problemas aí. Você pode ligar para a gente e nós iremos lhe auxiliar a fazer o seu imposto de renda. Muito bem, e também a gente agradece, né, a todos também que fazem a Rádio Sol Leste, que, né, concede esse espaço para que nós possamos levar este projeto, né, de evangelização. E outra coisa, viu? Tá ultrapassando já tá muita gente que já me parou de outras paróquias e pergunta: que projeto é aquele? Né? Que projeto é aquele Tamo Junto em Cristo, um podcast? Então, nós estamos, graças a Deus, estamos servindo de referência, né? Estivemos lá naquele encontro em Pacajus e as pessoas já chegaram: olha, já estou acompanhando e quer também entrar, né, ver como é que é todo esse processo, né? Nós vamos agora compartilhar mais o link, né? Mandar o link aí com o pessoal da Pascom e espalhar mais. Isso, então assim, é um projeto que germinou, está dando os frutos e está sendo reconhecido, né? O que é mais importante. Aqui a gente não está vendo aqui, o nosso intuito é evangelizar, é levar um pouco da catequese da igreja, né? Daquilo que tem que ser dito, as pessoas têm que ter um conhecimento.
conhecimento maior e mais profundo da igreja, né? Como a gente estava falando até em off, né, padre? Que se todo mundo tivesse um YouCatzinho ali, um SIC, né? O Catecismo da Igreja Católica, seria totalmente diferente, né? A visão, a mentalidade das pessoas. É porque aquela história, o povo tem preguiça de ler, não quer estudar, aí fica nisso, né, padre? Aí, mas é assim, é da pessoa. Então, vamos aqui dar continuidade, né, ao nosso podcast, falando agora, né, já estamos, né, falando sobre aí o momento pascal, né? E aí, padre, tem algumas colocações que a oitava da Páscoa, como já foi dito, né, que são 8 dias para... 8 dias após a ressurreição de Cristo, né? E o senhor mencionou também algumas passagens que retratam isso. Agora, logo depois dessa oitava de Páscoa, vem o Domingo da Misericórdia, né? Então, como é que a gente deve nos preparar? Como foi que surgiu, né, a festa da Misericórdia? Porque é uma festa nova da igreja, vamos dizer assim, né? Que queira, quer não. E aí muitos, né, já têm, né, este Faustina, momento, né? Já de devoção através de Santa Faustina. Então, que o senhor pudesse, né, nos dar uma certa... O Domingo da Misericórdia se tornou um grande eixo popular, né, a partir da experiência da irmã Faustina, né, que hoje é bem reconhecida, e já pegou todo mundo assim. Misericórdia de Jesus em relação a toda a humanidade, a toda a dor que a humanidade passa. Agora, nunca podemos esquecer o eixo bíblico da misericórdia, né? Por que Domingo da Misericórdia? O domingo depois dos 8 dias, que é aquele domingo justamente de Tomé. Meu Senhor e meu Deus, não é? Olha aqui minhas chagas, olha aqui. Daqui saiu sangue e água. Nesse sangue e água a gente reconhece a misericórdia de Deus. Por quê? O sangue que deu a vida até o fim. A água que lava, purifica até o fim, pela sua morte. Não na perspectiva de uma morte, e precisa ficar bem claro isso, uma morte obrigada. Eu tenho que morrer para salvar o meu povo, porque senão que Deus seria esse que maltrata o próprio filho para salvar a humanidade? Vemos em Jesus um Deus que se dá até o fim. Aí as mães entendem isso, os pais ou filhos, ou quem ama de verdade vai entendendo. Quando está no leito de alguém, eu me dou até o fim a você porque eu te amo, eu te quero bem, gratuitamente. Se a gente compreender isso, é difícil compreender isso do lado no humano nosso, mas a gente sabe que muita gente está testemunhando disso. Com seu pai, seu avô, sua mãe, sua amada, seu filho. Então, até o fim. Eu amo porque amo até o fim. E isso Jesus dizia já no final, antes da ceia. Eu dou minha vida porque eu quero. Ninguém atira, mas eu dou porque eu dou. Isto é, eu vou até o fim. Então você vê que Jesus foi instigado à violência com São Pedro, mas de jeito nenhum. Foi instigado a descer da cruz. Desce da cruz, você é Deus, faz um milagre, um espetáculo. Tua fama vai longe. Eu dou por mim mesmo, né? Ele não aceitou isso. Ele dava por si mesmo, né? Então, não tem como ver essa misericórdia no sentido assim, obrigatório, mas no sentido de doação, de entrega. E aí sim você compreende quando se revela a Tomé, meu Senhor e meu Deus, eu reconheço, você é a misericórdia viva, você se colocou ao nosso lado, você deu sua vida por nós, você é capaz de derramar sangue, água por nós. O que é a misericórdia? Eu sou capaz de olhar para o seu drama, sua dor, me colocar no seu lugar. E é isso que Jesus fez durante todo o seu período aqui, enquanto viveu e andou. Cada pessoa que ele encontrava sentia o drama, seja daquelas pessoas excluídas ali na Galileia ou no templo, sejam as mulheres, né, sejam até as crianças que ele se rebaixa para abraçar, sejam os apóstolos que ele tinha que puxar as orelhas e ter paciência com alguma coisa, mas Jesus, seja no lava-pés com os discípulos, na paciência com Judas, etc. Mas Jesus, a misericórdia foi grande. Aí sim, cabe a nós olhar essa misericórdia e como trazer essa misericórdia para dentro de mim. E para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Não só como ritual ser celebrado no domingo após a Páscoa.
E ele padre, quando ele declarou para Santa Faustina, né? Num dos das suas aparições e no Diário de Santa Faustina, ele declara lá, porque ela pergunta, né? O que mais lhe magoa, Senhor Jesus? E ele diz, né? Que duvidem da minha misericórdia, né? Ele diz que se sente magoado quando o homem duvida que ele é capaz de usar da misericórdia. O que é duvidar da misericórdia de alguém? Vocês já passaram por isso na família de vocês, ou com as amizades de vocês. Se eu duvido de sua misericórdia, eu estou duvidando de sua amizade, eu estou duvidando do seu amor. E eu duvidar do amor de alguém é complicado. Então, isso põe em dúvida um bocado de coisa, né? Você se duvidar do amor de sua amada, do seu filho, é complicado, do seu amigo, é complicado. Então, quando ela faz esse testemunho, significa: vocês não deveriam duvidar do meu amor por vocês. Eu estou aqui. Mesmo se você não esteja percebendo agora, eu estou olhando o teu drama. Não estou dormindo debaixo da barca. Eu tô aqui. E aí eu acho que ele veio aparecer para Santa Faustina para demonstrar que depois do Jesus crucificado, né? Tem esse Jesus que derrama água e sangue, que usa da misericórdia para abençoar, para corrigir, para perdoar, para demonstrar realmente um milagre, né, padre? O Jorginho, eu acho que os sentimentos de Jesus são os mesmos. Tanto é que ele, quando após a ressurreição, ele chama. Os discípulos insistiam que era para ser um fantasma, né? Jesus, não, sou eu, toca aqui. Toca em mim, né? Estou com fome, né? Estou com fome, comeu ali com eles, peixe, etc. É o mesmo Cristo, não mudou a personalidade, não mudou o eixo, não mudou o amor, continua. Agora, o perigo hoje é transformar a misericórdia de Jesus num grande milagre, como Jesus viesse, com suas águas e seu sangue para dizer: eu posso transformar. Mas Jesus continua precisando de você e de mim. Eu preciso da misericórdia de Cristo em mim? Preciso, para que eu possa ser misericórdia para com você, para com você, para com você. Isto é, a misericórdia de Deus vai agir em mim na medida que eu também estou agindo com você, pela solidariedade, pelo caminhar junto, pela escuta, pelo conselho, pelo abraço necessário, pela partilha do pão e tanta coisa que a gente pode fazer uns pelos outros. Porque o grande perigo hoje, quando você olha para a Divina Misericórdia, é querer transformar em Jesus só Ele no grande Salvador, e eu fico de braços cruzados só esperando que Ele faça sem fazer nada. Isso é também duvidar da misericórdia. É duvidar da misericórdia, porque a misericórdia de Jesus continua pedindo também a minha conversão e a sua. Isso. Porque a misericórdia passa pela conversão. Se eu, para alcançar a misericórdia como espiritualidade, não alcancei também a conversão, isso que nós celebramos na Semana Santa, naquela noite de misericórdia ali que a gente chamou, isto é, se eu não me converti aos apelos de Jesus, ao olhar dele sobre as situações da vida, sobre a questão, por exemplo, das mulheres hoje que estão sofrendo tanta perseguição, feminicídio, né, levando surra, etc. Se eu não me converto à misericórdia e vou me convertendo também para conversar mais com meu filho em casa, que é me rebaixar diante da cama dele para dizer: eu estou aqui cansado porque passou de trabalho, mas eu estou aqui para dizer que Deus te ama. E Deus te ama porque Deus te ama através de mim, que sou pai, com a minha misericórdia. Então, e a misericórdia vai atuando aí e passa a ser uma espiritualidade, uma prática, e não só uma espera que Deus age. Porque se a gente ficar nessa expectativa da espera, e isso acontece com muitos cristãos católicos, etc., a gente fica só esperando e não age. O filho fica ao Deus dará, sem a presença do pai ali, porque o pai só faz trabalhar. A mulher às vezes fica muito solitária sem a presença do esposo ou vice-versa, né? Você não ajuda o pessoal numa catequese a se formar melhor para entender essa espiritualidade. Você se acomoda em certas coisas da igreja, da família, da sociedade e deixa a coisa ao Deus dará, e na hora H fica atrás da misericórdia. Mas a misericórdia é para estar agindo através de você, né? Se você olha agora o que está acontecendo com essas guerras, esses feminicídios, esses horizontes complicados da juventude e outros casos, onde está a misericórdia? Que era para estar agindo. A gente não se abriu a misericórdia. É a mesma coisa, por exemplo,
há 30 anos atrás, houve uma pesquisa na Igreja Católica. Era sobre as missas. Quantas missas e quantas celebrações da palavra eram celebradas nos finais de semana, nesses bairros, nessas paróquias todas e comunidades. E se fez toda uma pesquisa. E o que se fazia, a pergunta que se fazia depois era, então, a questão da evangélica. Quantos cultos evangélicos tem no país, final de semana? Certo. Mas em que isso está nos transformando e fazendo com que a gente derrame a misericórdia de Deus sobre as pessoas que nos escutam? Existem os cultos e existem os shows, né? Pois é, aí é tudo, né? que me desculpem, mas existem muitos domingos aí que não são cultos, são shows, né? São músicas, cantando. A misericórdia lá. E os artistas que estão aparecendo, os artistas vão aparecendo, né? Aí deixam de aparecer Cristo, né? Tira o foco de Cristo, né? Esse é o problema. Então, onde é que está as grandes pregações, etc., mas que fizesse as pessoas de fato entrar nesse caminho de conversão. Padre, conversão, mas o que é conversão? Eu tenho explicado muitas vezes aqui no altar. Converter, não é converter a uma ideia, converter a uma igreja simplesmente, a um padre ou um pastor. É converter, mudar seu olhar para o olhar de Jesus. Mudo o meu olhar. Mas eu tenho tido um olhar tão egoísta, mas olhando para Jesus, eu comecei a perceber um olhar diferente. Como é que ele olha para as pessoas? Ele perde mais tempo com aquelas pessoas. Será que eu consigo fazer isso? Eu consigo perder mais tempo com as mulheres, mesmo que eu acho que fale alguma coisa que eu não gosto, mas aí eu vou devagarzinho tentando chegar ao coração delas ou deles. Então, como é que Jesus agia, né, com aqueles excluídos? Mas é uma pessoa que não vale mais nada, ele está velho, ele está acabado, ele está com a peste, etc. Mas Jesus perdeu tempo com essas pessoas. Mudar o olhar, mudar o foco a partir de Jesus, esta é a conversão. E aí vem o que você dizia, se houver essa conversão, a misericórdia vai agir. Agora, se a gente fica só no verniz da fé, aí tudo é só show, é só pregação que não leva a um compromisso de misericórdia. Como é que vai ser? Mas pare, eu pergunto assim, após, assim, como o Fagner falou, que a festa da misericórdia é uma festa recente que a igreja vem, né, exaltando. E aí, houve bastante conversões, né, também após bastante conversa, né? Muita gente se converteu. Agora você veja bem, você como é um homem experiente vai saber disso. Aí levando também, além do Domingo da Misericórdia, né? A gente vê várias pessoas que seguem e tem a devoção ao texto da Divina Misericórdia, né? Sim, tudo isso ajuda. Os textos, essas devoções vão ajudando para que você vá chegar ao essencial. Qual é o essencial? É o coração misericordioso de Jesus. Antes da misericórdia, vocês sabiam, e existe ainda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que no fundo é o quê? É a mesma misericórdia. É a mesma misericórdia. Porque quando você olha para o coração de Jesus, é um coração misericordioso, né? Onde tem as 12 promessas. Exato. Então vai tudo nessa perspectiva. Agora, como a gente ficou só na perspectiva da devoção, então a devoção eu faço o que muitas vezes eu oro por orar. Eu rezo por rezar, né? Os textos, as ladainhas, etc. E não me leva adiante. Mas eu tenho que olhar o coração de Jesus. Quais são as qualidades do coração de Jesus que eu posso trazer para mim? É como rezar os textos e não recitar os mistérios, né, padre? Que diz, né? Quando você recita o mistério, você está dizendo... Cada mistério daquele não era para você só balbuciar de maneira rápida. Quando você diz o mistério, né? Jesus se encontra com seus pais no templo. Vai lembrar o quê? Tantos jovens que se perderam dos pais. Como é que está? A dedicação dos pais em relação aos filhos. O zelo que eu tenho com meu filho. A introdução na espiritualidade religiosa. Tudo isso vem no mistério daquele. A coroa de espinhos do Jesus. Todo o sofrimento que Jesus passou, sangue. Você tem que interpretar de uma forma... É claro. Agora, só que a gente aprendeu a decorar nesses livros, nesses devocionários,
Que é uma coisa boa. Eu fazer que nem tá rezando, Ave Maria cheia de graça. Sai daí, menino! Menino, tu vai cair, Ave Maria cheia de graça, era convosco, me disse, e o pessoal ainda reclama, não, pai, eu não consegui rezar o texto todo porque eu adormeci. Tudo bem, aí você adormeceu rezando o texto, coisa boa. Mas não é só rezar o texto, o que é que o texto reza que traz para a sua vida, que faz você uma pessoa mais paciente e mais comprometida com as situações da vida, né? O que é que o texto faz para não levar, para que você não fique levando tanto peso da família, que enche você de peso na semana, né? Peso da reclamação. Se você for entrar nessa, você sai todo doente, porque os filhos reclamam, o marido reclama, aquela coisa. Então, se o texto lhe ajuda a ser uma pessoa melhor, mas não levar tanta coisa sob o peso das costas, senão você fica doente. Senão você vai rezando o texto e a vida fica te colocando mais peso ainda. Como é que é isso? Absolvendo. Não é. Então essas devoções ajudam, sim, mas não pode ficar. Ela tem que levar algo a mais para dentro de você. A sua educação, a sua conversão para agir como Jesus. Por isso também a questão, o que os jesuítas fazem, que acho que vocês já leram, tiveram acesso, né? A questão da espiritualidade de Santo Inácio, né? Que é trazer o Evangelho para a vida, com alguns passos, de trazer aqueles passos que eu posso viver o Evangelho dia a dia, que também são os mesmos passos da Lecção Divina, que acho que da equipe da Sociedade vocês fazem, que é trazer quais são as emoções de Jesus diante do que está acontecendo nessa cena, quais são minhas emoções, como é que eu posso me transformar aqui, nessa semana, para melhor. Colocar no hoje. Então, isso é fundamental hoje na catequese e na vida do cristão. Senão a gente fica só nas questões, né, das leis, que padres ou pastores nos dão nas igrejas, nos rituais, que tem sentido, mas não pode ficar no ritual pelo ritual, invernizado, mas tem que levar um compromisso humano. Hoje não está se falando, mas sobretudo a questão humana. Você se torna uma pessoa mais humana, humana pela paciência, humana pelo acolhimento, humana por se colocar no lugar do outro, a história do outro que é cheia de problemas, de dramas. O humano nosso, que às vezes está faltando. O humano com o idoso, que a gente está aí deixando os idosos. Encontrei vários idosos em várias paróquias que eu passei, no fundo da casa, cheio de mosca. Cadê o humano em relação ao idoso? O humano em relação à nossa catequese, como tratar essas crianças e esses jovens de uma maneira mais acolhedora, mais estar presente ali. Então, o humano de Jesus, pelo menos isso. É interessante. E aí a misericórdia entra. A misericórdia. Agora entra, dessa forma entra com certeza. Por quê? Porque aí a gente está puxando agora, aí eu venho com pergunta. Tá? Qual foi a maior prova de Jesus, né, da misericórdia? O que veio, qual foi a maior prova de misericórdia de Deus para nossas vidas? Não há outra senão a cruz. Porque, né? É claro, ele vai até o fim, derrama sangue, derrama água para dizer: eu te amei e te amei até o fim. Por isso a canção lá, ninguém te ama como eu. Não tem. Não tem, não vai. Tem. As profundezas do amor. Até no final que ele diz, né, que Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Pois é. Veja, olha aí, é isso aí. Na hora da cruz, Jesus ele não usou essa misericórdia, né? Ele não usou essa misericórdia, né? Para ele pedir o Pai, que diz: Pai, não castiga eles, não. O que eles estão fazendo comigo, né? E foi de uma forma tão assim, tão injusta daquela época, porque colocou uma pessoa pura, vamos dizer assim, pura, porque estava ali crucificado diante de dois pecadores. E ali se fez também a conversão. Existe uma conversão naquele momento, né, padre? Que o ladrão fala, né? Senhor, me perdoe, né? E tal. E aí Jesus Cristo vem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então há um ar de arrependimento ali da parte do, né? Então foi ele conseguiu perceber o amor de Jesus. Claro, com certeza ele tinha acompanhado Jesus em sua missão. Não foi ali naquela hora simplesmente também. Ele já escutava, ele já conhecia e falava. Mas você era que não conhecia Jesus naquela época, né? E você lembrou uma coisa aí que eu sempre lembro nos domingos de Ramos e da sexta-feira, quando você diz: olha, na hora da cruz mudou, foi tudo.
os textos falam o véu do templo se rasgou de cima a baixo, porque no templo havia um véu ali em torno havia um lugar chamado o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, que era o último lugar. De 3 metros de altura, dizem. E só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o incenso. Não é? E ali então, aquele lugar era sagrado, ninguém podia entrar, onde era guardada a Arca da Aliança, etc. O véu se rasga para dizer, Deus não está agora preso. Isso. Nem nesse lugar, nem no ritual, nem somente essa pessoa. Deus está no Espírito e na verdade. É aquilo que ele dizia para a samaritana. E depois Jesus dizia várias vezes, o reino de Deus está no teu coração. São Paulo vai dizer, você é templo do Espírito, você carrega Cristo dentro de você. Então, isso muda tudo. Ou seja, Jesus na hora da morte vem para estar em todos os lugares. Sobretudo em cada coração. Por isso que aí, quando você diz isso, você está dizendo o quê? Eu tenho que me respeitar e eu tenho que te respeitar, porque se você é um santuário onde mora o sagrado, onde mora Deus, onde mora o divino, então é claro que você é respeitado. E aqui não é questão mais somente social, somente ideológica, não, é uma questão cristã, é uma questão de Deus amoroso em ti. Então não tem o que fazer, ele está aí, ou é ou não é, ou é fé ou não é. Então, você não tem fé nisso, então acabou-se. Verdade, então. Nós estamos aqui no Tamo Junto em Cristo, né? Falando aí de Quaresma até o Domingo da Misericórdia, que aí é um resumo, né? Do que a igreja vivenciou, né? Neste período. Voltando aqui falando de misericórdia, né? Porque tudo está entrelaçado, né? Tudo está... tudo é uma comunhão, vamos dizer assim. E aí, uma pessoa interessante nesse contexto de misericórdia, que nós sabemos muito bem, foi São João Paulo II. Né? Ele veio que veio instituir, né, padre, o dia da misericórdia, a festa da misericórdia. Então, o que São João Paulo II nos quis mostrar para que esse Jesus misericordioso continuasse presente, não terminasse só ali na Páscoa, que continuasse, que permanecesse. É por isso, né, padre, que é coladinho, né, que ali se dá domingo de Páscoa, domingo da misericórdia. Por quê? Porque está tudo interligado, né? Veja, a igreja sempre reconhece o que as pessoas vão trazendo durante a história. São, por exemplo, várias devoções que vão nascendo ali, São José na história, tantos outros, os próprios títulos de Nossa Senhora, Aparecida mesmo, vai nascendo ali, vai crescendo, depois a igreja vem reconhecendo. Isso aplicado à miséria é a mesma coisa. Havia já toda a devoção ali nas bases, em muitos grupos, sobretudo lá onde nasceu a Faustina, sobre a misericórdia divina. Polônia, né? Na Polônia, né? Como já havia, por exemplo, quantos grupos teceram, né, costuraram a questão da devoção ao coração de Jesus, ou a festa do Divino, Espírito Santo também, e assim vai. A igreja depois traz para si, reconhece e traz essa marca para toda a humanidade. E foi isso então que fez o Papa na época, né? Já havia todo um trabalho ali da irmã Faustina, e ele, ao estudar esses textos, reconhece ali de fato a presença de Deus e traz esse domingo da misericórdia, porque é um domingo de fato que, pela ação de Jesus naquela gotas da cruz, sangue e água, e ao mostrar isso a Tomé, e depois com os elementos que trouxe Faustina na espiritualidade, então é claro que ele reconhece isso como uma riqueza que pode ajudar as pessoas cristãs católicas a serem mais misericordiosas, né? Então ele traz isso em função de quê? Em função do bem que se pode fazer com a misericórdia divina, né? Então, só que isso tem que ter cuidado. Trata-se de uma espiritualidade cristã, não pode virar modismo, senão cada um de nós inventa uma moda sobre Jesus. Daqui a pouco o dedo de Jesus, a língua, não pode. Tem que ser alguma coisa. Por isso que a igreja, quando reconhece isso, vários anos já vem se trabalhando para poder você dizer, não, olha, tem uma coisa. A própria festa... É uma coisa com respaldo, né? Com respaldo,
da caminhada das comunidades, de muita experiência, de muito testemunho, para depois você dizer, não, tem uma coisa interessante aqui. Mas aí vem, e para por aqui, esse período quaresmal, da quaresma, aí a quaresma, a ressurreição, e aí o domingo da misericórdia. Aí a gente, o domingo da misericórdia é da Páscoa. Porque foi a experiência que Tomé fez com Jesus, nasceu daí. Esse domingo, o texto é esse. Então, meu Senhor e meu Deus, está aí, você derramou sangue por mim, etc. Você continua a ser chamado a ter misericórdia das pessoas, como a gente conversou aqui. Como também você, no quarto domingo de Páscoa, todos os anos você é chamado a ser, na igreja, na família, na comunidade, o bom pastor. Lembra disso? Quarto domingo Cristo da igreja. Também foi se formando. Num certo momento a igreja diz, não, vamos dedicar o quarto domingo de Páscoa a esse título. São títulos de Jesus. Jesus, o bom pastor. Assim como tem Jesus da misericórdia, Jesus, o bom pastor, mais lá na frente, Jesus, o Cristo Rei, depois Jesus, o Reginaldo trouxe depois essa agora recentemente, das Santas Chagas, etc. No fundo é tão fundo para falar sobre também a doação, a entrega de Jesus, etc. Mas é para dizer o quê? Todos esses elementos, esses títulos têm uma espiritualidade por trás. Mas para dizer o quê? Segue Cristo, segue Jesus, segue seu amor. O que é o bom pastor no quarto domingo? Jesus que dá a vida, porque ele é o bom pastor. Ele protege a ovelha que está mais danadinha, mais gordinha, que está ali prejudicando os outros. Ele protege a ovelha do lobo que vem para pegar a ovelha. Ele vai atrás da ovelha perdida, etc. Então tem toda a espiritualidade para dizer, você também deveria ser assim. Mas é tudo em função de quê? Do segmento de Cristo. Jesus misericordioso, Jesus o bom pastor, Jesus as Santas Chagas, é em função do segmento de Jesus. O Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré, que deu a vida por nós. Amém. Muito bem. Amém. E aí? Amém. Amém? Minha filha fala assim, tem a oração do Pai Nosso, né? Ela aprendeu só o amém. Então, quando termina a oração, ela fala amém. Amém. Então, para encerrar, né, este momento, que está muito gostoso, mas o tempo aí, né, a gente tem que obedecer o tempo, né? A você e respeito a você que está acompanhando, tanto na Rádio Soleste como também no canal do YouTube. Aqui, o Tamo Junto em Cristo, hoje trazendo mais uma vez o nosso pároco, Padre Alderi Leite. Agradecer também aí o meu nosso amigo Jorginho Contador, que também aí sempre quando pode estar aqui com a gente, e a você que nos acompanha. Compartilhe este conteúdo, espalhe para mais pessoas. E converse também, comente também, você pode escrever, né? E mandar o recadinho pra gente, qual é o tema que você quer, né? Pronto. Que a gente aborde dúvidas, aqui, né? Que a gente receba aqui, ou alguma pessoa que você possa indicar também, que a gente possa trazer pro Tamo Junto em Cristo. Sugestões, né, de temas, convidados, e aí a nossa produção, né, vai analisar, né, para ver a possibilidade. E qualquer pergunta, Padre Alderi, nas redes sociais de Padre Alderi, @Padre Alderi. Né, lá no Instagram também, pode mandar lá no direct lá que ele responde também. Né, Padre? Então, muito obrigado a você, os nossos colaboradores, apoiadores. Aí no final do nosso Padre. E que continuamos vivendo esta Páscoa, uma Páscoa permanente, né? Uma Páscoa de conversão, uma Páscoa que sempre nós precisamos deixar o coração aberto para Cristo e saber perdoar, né? É difícil perdoar, né, aqueles que nos maltratam, mas é a misericórdia, né? É a prova de você ter a misericórdia. Tá certo? Então, no mais, muito obrigado, Padre. Quiser deixar suas palavras. Eu só queria lembrar, né, uma coisa, nós cristãos não podemos trabalhar desconectados, uma coisa sem a outra. Tudo é conectado. Você veja agora, logo mais vai se celebrar aqui, em várias igrejas, várias paróquias, aqui Nossa Senhora de Fátima. Quando você faz uma festa, Nossa Senhora, ou São José, ou São Francisco, é sempre em função de quê? De uma catequese, de uma espiritualidade, para que no final aconteça a Páscoa em nós. Você não pode celebrar a festa de padroeiro, por exemplo, só em função, às vezes, do financeiro, do encontro das pessoas. Tudo isso é importante, mas é importante como é que eu saí dessa festa
São José, São Sebastião, logo mais aqui, Nossa Senhora de Fátima e os outros que virão. Então, como é que essa festa, por isso o cuidado de preparar uma festa de padroeiro, porque tudo está conectado para a Páscoa, para acontecer a sua Páscoa. E a Páscoa é renovada sempre. A ponte que liga a Cristo são eles. Exatamente. Jesus, então, também. que o Senhor possa, né, fazer este momento final da bênção. Deus abençoe todos vocês com a grande graça da misericórdia, a graça do bom pastoreio, a graça de fato da gente olhar cada vez mais para Jesus e assim, queremos não só nos inspirar nele, que é fundamental, mas ser a imagem e semelhança do seu ser neste mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, eu confio em vós, né? Gente, Jesus, eu confio em até a vós. próxima e tamo junto em Cristo. Um abraço. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquirás Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquirás. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.